Em janeiro de 2022, Natália Freitas, uma jovem de 21 anos cheia de sonhos, embarcou para Florianópolis a convite de um influenciador digital. A viagem, que prometia ser um conto de fadas, transformou-se em um pesadelo em apenas 15 dias. O sorriso radiante que iluminava suas fotos nas redes sociais foi substituído por manchetes policiais chocantes. Uma investigação intensa se iniciou, mas a verdade por trás do desaparecimento de Natália permaneceu obscura por semanas angustiantes. A família, desesperada, agarrava-se a qualquer fio de esperança. Então, uma descoberta perturbadora no apartamento de luxo, onde Natália estava hospedada, mudou o rumo das investigações e revelou uma trama sinistra, muito além do glamour das redes sociais. Esta é a história completa do que realmente aconteceu com Natália Freitas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Natália Freitas tinha 21 anos. Estudante de jornalismo em Curitiba. Sonhava em ser repórter, acompanhava influenciadores digitais, admirava o estilo de vida deles. Natália era apaixonada por moda e redes sociais. Vinícius era um influenciador digital. Ele tinha milhares de seguidores, exibia uma vida de luxo e viagens, parecia carismático e atencioso com os fãs. Em uma live, Vinícius interagiu com Natália, elogiou seu perfil, convidou-a para passar alguns dias em Florianópolis. Vinícius ofereceu hospedagem em seu apartamento. Disse que seria uma ótima oportunidade para Natália. Ela poderia conhecer o trabalho de influenciador, aprender dicas de produção de conteúdo. Natália aceitou o convite. Acreditava que era o início de um sonho, uma chance de entrar no mundo digital. A viagem para Florianópolis parecia um conto de fadas. Era verão de 2022. Temporada de férias. As praias estavam lotadas. Natália viajou em janeiro, animada com a oportunidade. Inocente da armadilha que a esperava. 5 de janeiro de 2022. Natália desembarcou no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis. Vinícius a esperava no saguão. Cumprimentaram-se com um abraço superficial. Ele carregava uma mochila de grife. Usava óculos escuros, apesar do ambiente interno. Natália carregava uma mala pequena e uma mochila. Vinícius conduziu Natália até um carro de aplicativo. O destino era um apartamento na beira-mar norte. O prédio era moderno, com fachada espelhada. E portaria era imponente, com segurança 24 horas. O apartamento era luxuoso, móveis de design, decoração minimalista, uma ampla varanda com vista para o mar. Natália ficou impressionada. Vinícius mostrou o quarto onde ela ficaria. Era uma suíte espaçosa, com cama king size e closet. Natália agradeceu a hospitalidade. Vinícius ofereceu um suco. Conversaram sobre a viagem, sobre os planos para os próximos dias. Ele mencionou alguns eventos que participaria. Festas, gravações, encontros com outros influenciadores. Natália estava fascinada. A atmosfera de glamour a envolvia. Ela se sentia parte daquele mundo. Vinícius parecia atencioso. Mostrava interesse pelos sonhos de Natália. Perguntou sobre seus planos para o futuro. Ela contou sobre o desejo de ser repórter, sobre a paixão por moda e redes sociais. Vinícius a encorajou. Disse que ela tinha potencial, que poderia se tornar uma grande influenciadora. A empolgação de Natália crescia a cada minuto. A viagem prometia ser inesquecível. Ela se sentia privilegiada por estar ali, naquele lugar, com Vinícius. A realidade, porém, era outra. Uma armadilha se fechava sobre Natália, sem que ela percebesse. 15 de janeiro de 2022. Camila, amiga de Natália desde o ensino médio, estranhou o silêncio. Natália era ativa nas redes sociais.
Postava stories diariamente, compartilhava fotos, vídeos, pensamentos. Mas desde a chegada a Florianópolis, a frequência diminuíra. Mensagens curtas, respostas monossilábicas. Camila enviou uma mensagem. E aí, amiga, como está Floripa? Nenhuma resposta. Horas depois, outra tentativa. Tá tudo bem? Você sumiu. Silêncio. Camila ligou. Chamou. Caiu na caixa postal. A preocupação aumentou. Elas conversavam todos os dias. Compartilhavam segredos, sonhos, medos. Algo estava errado. Camila acessou o perfil de Vinícius. Procurou por fotos de Natália. Nada. Nenhuma menção à sua visita. Camila enviou mensagem para Vinícius. Perguntou por Natália. Ele visualizou. Não respondeu. A angústia de Camila crescia. Onde estava Natália? O que havia acontecido? As perguntas martelavam em sua mente. A intuição dizia que algo ruim acontecera. O silêncio de Natália era um sinal de alerta. Camila decidiu investigar. Precisava descobrir o que estava acontecendo com a amiga. Dona Zoraide preparava o chá de camomila. Hábito de anos. Todas as noites, antes de dormir. A xícara aquecia suas mãos. O aroma suave a acalmava, mas naquela noite a tranquilidade não vinha. A ausência de notícias de Natália a perturbava. Já eram 3 dias sem contato. Incomum para a neta. Sempre tão comunicativa. Ligava quase todos os dias. Contava sobre a faculdade, os amigos, os sonhos. Dona Zoraide criou Natália desde pequena. Os pais faleceram em um acidente de carro. Ela era tudo o que lhe restava. A neta era sua vida. A preocupação corroía seu coração. Rezou. Pediu a Deus que protegesse Natália, que a trouxesse de volta para casa, segura, sã. Lembrou-se da última conversa, Natália animada com a viagem, contando sobre o influenciador famoso, o apartamento de luxo, as promessas de sucesso. Dona Zoraide sentiu um aperto no peito. Na época, tentou dissuadir a neta. Alertou sobre os perigos da internet, a superficialidade das redes sociais. Mas Natália estava encantada, cega pelo brilho da fama. Dona Zoraide pegou o celular. Discou o número da neta. Chamou, caiu na caixa postal. A angústia aumentou. Tentou ligar para o tal influenciador. Vinícius não atendeu. Desligou, sentindo-se impotente. Precisava fazer alguma coisa. Não podia ficar parada, esperando, sem saber o paradeiro de Natália. Decidiu ligar para Camila, a melhor amiga da neta. Talvez ela soubesse de algo. A ligação completou. Dona Zoraide explicou a situação. A voz trêmula, repleta de medo. Camila confirmou o sumiço. Disse que também estava preocupada. Que tentou contato com Natália, sem sucesso. Combinaram de se manter informadas. Qualquer novidade, qualquer pista. A conversa com Camila não acalmou Dona Zoraide. Aumentou sua aflição. A certeza de que algo ruim acontecera com Natália. A espera era insuportável. Cada minuto uma tortura. A camomila esfriou. A xícara permaneceu intocada sobre a mesa. Dona Zoraide não conseguia dormir. A imagem de Natália sorrindo, cheia de vida. A última lembrança antes da viagem. Agora, apenas uma lembrança. Uma lembrança dolorosa. O telefone tocou na mesa do inspetor Ramos. Uma mulher, identificada como Camila, relatava o desaparecimento da amiga Natália Freitas. Camila forneceu informações básicas, nome completo, idade, endereço em Curitiba. Explicou a preocupação com a falta de contato, o sumiço das redes sociais. Mencionou a viagem de Natália para Florianópolis, para encontrar um influenciador digital chamado Vinícius. Inspetor Ramos anotou tudo, nome, datas, detalhes. Perguntou o nome completo do influenciador. Seu endereço em Florianópolis. Camila não sabia o endereço completo, apenas que era um apartamento na beira-mar norte.
Inspetor Ramos agradeceu as informações. Disse que iniciaria a investigação. Desligou o telefone. Abriu um novo arquivo no computador. Digitou o nome de Natália Freitas. Data de nascimento. Número do RG. Começou a construir o perfil da desaparecida. Estudante de jornalismo. Apaixonada por moda e redes sociais. Natural de Curitiba. Criada pela avó. Inspetor Ramos acessou o sistema de registros policiais. Verificou se havia algum boletim de ocorrência em nome de Natália. Nada encontrado. Em seguida, pesquisou o nome de Vinícius. Influenciador digital. Milhares de seguidores. Apartamento na Beira-Mar Norte. Inspetor Ramos solicitou à sua equipe que localizasse o endereço exato de Vinícius. Enquanto aguardava, ligou para a delegacia de Florianópolis. Informou sobre o caso. Solicitou apoio na investigação. A resposta foi positiva. Uma equipe seria designada para auxiliar Inspetor Ramos. A localização do apartamento de Vinícius chegou. Um endereço na Avenida Beira-Mar Norte, um prédio de luxo. Inspetor Ramos contatou a delegacia de Florianópolis novamente. Passou o endereço. Solicitou que uma equipe fosse até o local para verificar se Natália estava lá e para colher informações sobre Vinícius. A investigação estava em andamento. Cada minuto era crucial. Inspetor Ramos sabia disso. A experiência lhe ensinara. Em casos de desaparecimento, a rapidez era fundamental para aumentar as chances de encontrar a pessoa com vida. A equipe policial chegou ao apartamento de Vinícius. O porteiro confirmou que ele residia ali. Informou que o apartamento estava alugado há 6 meses. A equipe subiu até o andar indicado. Bateram na porta. Nenhuma resposta. Inspetor Ramos autorizou a entrada forçada. A porta foi arrombada. O apartamento estava em ordem. Móveis no lugar. Poucos objetos pessoais à vista. Uma decoração minimalista. Janelas amplas com vista para o mar. A equipe iniciou a busca, dividindo-se pelos cômodos. 2 policiais foram para a suíte, onde Natália supostamente ficaria hospedada. A cama estava arrumada, sem sinais de uso recente. O closet vazio. Apenas alguns cabides. No banheiro, toalhas limpas e produtos de higiene pessoal. Tudo parecia normal. Demais. Como se o quarto nunca tivesse sido usado. Um dos policiais abriu a gaveta do criado mudo. Encontrou um carregador de celular, um fone de ouvido e um pequeno frasco de perfume feminino. O perfume não era da marca que Natália costumava usar. Camila havia informado o inspetor Ramos sobre os hábitos da amiga. O policial recolheu os objetos, colocou-os em um saco plástico para análise. O outro policial examinava o quarto, procurando por qualquer pista, qualquer sinal de Natália. Seus olhos pousaram em um canto, próximo à janela, um tripé de gravação. Do tipo usado para câmeras e celulares. O tripé estava desmontado, as peças guardadas em uma bolsa de transporte. O policial se aproximou, examinou a bolsa. Parecia nova, sem marcas de uso. Abriu o zíper, retirou as peças do tripé, observou-as atentamente. Notou algumas manchas, pequenas, quase imperceptíveis. Pareciam ser sangue. O policial fotografou as manchas, recolheu o tripé, guardou-o em um saco plástico. Essa poderia ser a pista que eles precisavam. O tripé seria encaminhado para a perícia, para a análise de impressões digitais e para a identificação das manchas. A busca no apartamento continuou. A equipe recolheu mais alguns objetos, roupas, lençóis, copos. Tudo seria analisado em busca de DNA, de vestígios de Natália. A aparente normalidade do apartamento contrastava com a gravidade do desaparecimento. Algo não se encaixava. Inspetor Ramos sentia isso. A investigação estava apenas começando. E o tripé de gravação. Um objeto aparentemente inofensivo.
poderia ser a chave para desvendar o mistério, para encontrar Natália e para revelar a verdade sobre Vinícius. O tripé de gravação encontrado no apartamento de Vinícius foi levado ao laboratório de perícia. O Dr. Matheus, perito criminal, recebeu a incumbência de analisá-lo. Ele examinou cuidadosamente cada peça. Utilizou reagentes químicos para revelar impressões digitais latentes. As manchas suspeitas de sangue também foram coletadas. Enviadas para a análise de DNA, o Dr. Matheus fotografou o tripé, registrou cada detalhe. Em seguida, iniciou o processo de identificação das impressões digitais. Utilizou um software especializado. O programa comparou as impressões com o Banco de Dados Nacional. A primeira correspondência surgiu. Uma mulher desaparecida há 3 meses. Caso registrado em São Paulo. O Dr. Matheus verificou as informações. Nome, data de nascimento, características físicas. Conferiam com o registro da desaparecida. Uma segunda correspondência. Outra mulher, desaparecida há 1 ano. Caso registrado no Rio de Janeiro. O Dr. Matheus sentiu um calafrio. 2 mulheres desaparecidas. Impressões digitais no mesmo tripé, encontrado no apartamento de um influenciador digital. A coincidência era improvável. Havia uma conexão. Ele continuou a análise. Uma terceira correspondência. Uma quarta. 5 mulheres desaparecidas, todas com impressões digitais no tripé de Vinícius. O doutor Matheus entrou em contato com o inspetor Ramos. Relatou a descoberta. As digitais de 5 mulheres desaparecidas, no tripé encontrado no apartamento de Vinícius. Inspetor Ramos ouviu atentamente. Anotou os nomes das mulheres, as datas de desaparecimento, as cidades onde os casos foram registrados. A investigação ganhava um novo rumo, um rumo sombrio. O tripé de gravação, um objeto aparentemente inofensivo. Revelava-se uma pista macabra. Uma ligação entre Vinícius e o desaparecimento de 5 mulheres. 20 de janeiro de 2022, a data da descoberta. Uma data que marcaria a investigação para sempre. A busca por Natália se intensificou. A sombra da suspeita pairava sobre Vinícius. As impressões digitais no tripé eram uma evidência crucial. Uma peça-chave no quebra-cabeça que começava a se formar. A descoberta das impressões digitais no tripé levou o inspetor Ramos a aprofundar a investigação sobre o passado de Vinícius. Consultas a bancos de dados policiais revelaram informações perturbadoras. Em 2019, Vinícius foi investigado por estelionato. Havia denúncias de golpes envolvendo investimentos em marketing digital. Vítimas relataram promessas de retorno financeiro garantido, que nunca se concretizaram. O inquérito foi arquivado por falta de provas, mas o nome de Vinícius ficou marcado, associado a esquemas fraudulentos. Em 2020, novas denúncias surgiram, desta vez envolvendo jovens mulheres. Elas alegavam ter sido atraídas por Vinícius com promessas de fama. Ele oferecia trabalhos como modelo, participação em campanhas publicitárias, viagens para eventos. As jovens assinavam contratos, pagavam taxas de agenciamento, mas os trabalhos nunca aconteciam. Vinícius desaparecia com o dinheiro. As investigações revelaram um padrão. Vinícius usava as redes sociais para atrair suas vítimas, criava perfis falsos, utilizava fotos de outras pessoas, construía uma imagem de sucesso e influência. Enganava jovens com sonhos de entrar no mundo da fama. Os depoimentos das vítimas eram semelhantes, relatavam a lábia de Vinícius, sua capacidade de persuasão, a promessa de um futuro brilhante que se transformava em pesadelo. As investigações apontaram para o envolvimento de Vinícius com uma rede de exploração. Jovens mulheres eram aliciadas com promessas de trabalho.
eram levadas para outros estados, onde eram forçadas a se prostituir. As investigações foram interrompidas pela falta de cooperação das vítimas. Muitas, envergonhadas, se recusavam a depor. Temiam a exposição pública, a retaliação de Vinícius. A máscara de influenciador digital caía, revelando a verdadeira face de Vinícius, um estelionatário, um explorador, um predador, que usava a internet para atrair suas vítimas e a promessa de fama para destruí-las. A equipe de inspetor Ramos localizou alguns moradores do prédio onde Vinícius residia. A síndica, Dona Marta, relatou que o influenciador se mudou para o apartamento há 6 meses. Afirmou que ele era reservado. Raramente conversava com os outros moradores. Disse que o via entrar e sair com frequência, sempre acompanhado de jovens mulheres. Dona Marta mencionou que as visitas eram constantes, mas nunca as mesmas mulheres. Permaneciam por alguns dias e depois iam embora. Dona Marta nunca viu Natália, mas lembrou-se de ter visto Vinícius com uma jovem parecida com a foto mostrada pela polícia. Há cerca de 2 semanas. O porteiro, seu Jorge, confirmou as informações de Dona Marta. Disse que Vinícius recebia muitas visitas femininas, que ele sempre se apresentava como produtor de conteúdo. Afirmou que as jovens pareciam nervosas, inseguras, como se estivessem sendo coagidas. Seu Jorge relatou um episódio específico. Uma jovem tentou sair do prédio sozinha. Vinícius a interceptou no hall de entrada. Discutiram. Ele a agarrou pelo braço e a levou de volta para o apartamento. Seu Jorge não interveio, temia represálias. Vinícius tinha um comportamento agressivo, intimidador. Um casal de moradores do mesmo andar também prestou depoimento. Relataram ter ouvido gritos vindos do apartamento de Vinícius, discussões acaloradas, principalmente à noite. Disseram que as brigas eram frequentes, mas nunca chamaram a polícia. Acharam que era um problema de casal. Os depoimentos dos vizinhos reforçaram as suspeitas sobre Vinícius, seu comportamento reservado, as visitas constantes de jovens mulheres, as discussões, os gritos. Tudo indicava que ele escondia algo, que o apartamento de luxo na beira-mar norte não era o paraíso que ele exibia nas redes sociais, mas sim um palco para seus crimes. A equipe de perícia recuperou o computador de Vinícius. O equipamento foi levado ao laboratório. Especialistas em informática forense iniciaram a análise. Arquivos deletados foram restaurados. Histórico de navegação analisado. Mensagens recuperadas. As informações encontradas eram perturbadoras. No disco rígido, diversas pastas com nomes de mulheres. Dentro delas, vídeos e fotos. Material explícito. As imagens mostravam Vinícius com diferentes jovens, em situações de intimidade. Muitas pareciam estar sob efeito de drogas, desorientadas, semiconscientes. A perícia identificou algumas das mulheres presentes nos vídeos. 2 delas estavam entre as desaparecidas, cujas digitais foram encontradas no tripé. As gravações revelaram o modus operandi de Vinícius. Ele atraía as jovens com promessas de fama. Oferecia viagens, festas, contratos de trabalho, conquistava a confiança delas. Depois as drogava, filmava e fotografava as cenas. Usava o material para chantageá-las. As obrigava a se prostituir. Ameaçava divulgar as imagens caso se recusassem. As mensagens recuperadas do computador confirmaram as suspeitas. Vinícius mantinha contato com diversas jovens. Usava linguagem sedutora. Prometia transformá-las em estrelas. As mensagens revelaram também o controle que ele exercia sobre as vítimas. Determinava seus horários, suas roupas, seus compromissos, as ameaçava constantemente. As gravações e mensagens eram provas contundentes. Mostravam a verdadeira face de Vinícius, um predador sexual,
que usava da internet para atrair suas vítimas. E a promessa de fama para destruí-las. O material recuperado do computador foi anexado ao processo, fortalecendo as evidências contra Vinícius, aumentando as chances de sua condenação.